Olá, seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. Você está aqui numa série de vídeos sobre o panorama do Novo Testamento. O vídeo dessa semana trata sobre as cartas do apóstolo Pedro. Se você quiser assistir os vídeos anteriores, basta entrar no meu canal, aproveite e se inscreva, clique no sininho para receber as notificações e você tem mais de uma dezena de vídeos sobre o panorama do Novo Testamento. Aspectos culturais, geográficos, religiosos e vídeos falando de livro por livro. Esse especificamente nós vamos tratar sobre as duas cartas que o apóstolo Pedro escreve. Possivelmente escreve essas duas cartas por volta aí do ano 63 ao ano 67 depois de Cristo, já na segunda metade do primeiro século, possivelmente num período que ele já estava preso em Roma. Lembre-se que Pedro exerceu boa parte do seu ministério em Jerusalém, mas possivelmente ele foi preso e levado a Roma para receber a sua execução, a execução de morte. Ele escreve a sua primeira carta tratando especificamente do tema esperança. Então, quando você faz uma leitura pormenorizada da primeira carta de Pedro, você vai encontrar ali um sujeito que está preso, aguardando a sentença de morte e trazendo esperança para uma igreja que ainda não estava enfrentando, dos piores momentos de perseguição. Porque Pedro é preso possivelmente para ser martirizado na primeira perseguição que Nero ele impõe sobre a igreja. Então ainda a igreja não tinha enfrentado um momento ferrenho de perseguição estatal. Enfrentava a oposição dos judeus, alguma oposição dos gentios, mas ainda não havia enfrentado a perseguição do Estado, do governo. Pedro, Paulo e outros apóstolos da primeira geração estavam começando a experimentar essa perseguição que impunha a morte. Pedro, como nós sabemos pela história, foi logo depois de ter escrito as cartas, morto, crucificado de cabeça para baixo, porque ele afirmava que não poderia morrer da mesma forma que o seu Senhor havia morrido. Então, sofrendo esses primeiros sinais dessa perseguição, Pedro escreve uma carta trazendo uma mensagem de esperança para aquela igreja. A igreja que estava inicialmente perdendo os seus primeiros líderes, perdendo os cabeças. Porque a lógica romana é, se eu persigo e mato os cabeças, eu vou dissolver o movimento. Mas graças ao bom Deus que os apóstolos formaram bons discípulos para continuar a jornada ministerial, e esse sempre foi um sinal da igreja. A igreja sempre perdurou, permaneceu, porque mesmo ao morrer os líderes, os bons discípulos continuavam o movimento. Por isso que o movimento de discipulado é fundamental na igreja para que o ministério continue, para que a jornada ministerial prossiga. Pedro traz uma mensagem de esperança para aquela igreja na sua primeira carta. Na segunda carta, já pouco antes de morrer, Pedro deixa uma última mensagem alertando a igreja sobre os falsos mestres, sobre os falsos líderes. A preocupação de Pedro era deixar uma última mensagem à igreja, trazendo um alerta sobre ele estava indo, mas a igreja deveria escolher andar com os bons mestres e afastar do seu seio, afastar do seu caminho, do seu meio, os falsos mestres, os falsos líderes, aqueles que traziam uma falsa mensagem usando o nome de Cristo. O alerta de Pedro é um alerta para toda a igreja durante todas as gerações. Os falsos mestres sempre existirão. Aqueles que vão usar o nome de Cristo para o próprio prazer, para o lucro, usar o nome de Cristo utilizando falsas doutrinas, eles sempre estiveram no meio da igreja. Cabe a nós, que temos o Evangelho na mão, que temos a verdade de Deus no coração, sabemos discernir os bons e os maus. E Pedro deixa ali no seu texto uma série de ensinamentos, uma série de alertas na sua segunda carta sobre os falsos mestres. Como é que eu sei que Pedro estava em Roma? Ao final da primeira carta, ele fala que aqueles que estavam em Babilônia saudavam os irmãos. Babilônia ali não era o local geográfico, porque naquela época existia uma pequena cidade chamada de Babilônia sem nenhuma relevância. Babilônia ali era um termo genérico para atribuir a cidade de Roma. Era a grande cidade daquela geração, mas uma cidade que estava perdida em seus pecados, na sua idolatria, na sua devassidão. Então, quando Pedro fala para os seus destinatários que aqueles que estavam em Babilônia os saudavam, Pedro estava falando aqueles que estavam em Roma, que era o centro do mundo daquele tempo. Como sempre faço nos meus vídeos, eu quero deixar aqui para encerrar esse conteúdo uma indicação de leitura para você.
este livro aqui, ó, A História do Cristianismo, de Bruce Shelley. É um livro da editora Thomas Nelson que traz aí uma breve releitura da história da igreja com uma linguagem excelente, com um bom conteúdo. Se você se interessar e quiser adquirir, você pode clicar aí no link da Amazon que está na sua descrição. E eu te espero no próximo vídeo, nos próximos conteúdos. Nós já estamos encerrando esse panorama do Novo Testamento. Teremos nos próximos vídeos as cartas de João, a carta de Judas e o livro de Apocalipse. Inscreva no canal, clique no sininho, copie o link desse vídeo e compartilhe nos seus grupos com seus amigos. Vamos disseminar esse conteúdo para o maior número possível de pessoas. Um forte abraço, que Deus te abençoe.